explicar a questão 1 da avaliação 3. Na questão 1, ele fala que um trem e uma caminhonete colidiram, então quer dizer que antes da colisão, o trem possuía uma velocidade e a caminhonete também possuía uma velocidade própria. E depois da colisão, eles se juntaram e formaram um bloco só. Então, quando eles colidiram, o trem levou a caminhonete 300 metros. A gente supõe que a massa do trem seja de 120 toneladas e a massa da caminhonete de 3 toneladas. E na questão ele quer saber que a intensidade da força aplicada entre o trem e a caminhonete foi de... na letra A ele fala que o trem aplicou na caminhonete, a força foi 40 vezes maior que a intensidade da força que a caminhonete aplicou no trem e a colisão foi parcialmente elástica. Essa letra está incorreta, já que, se a gente utilizar o princípio da terceira lei de Newton, de que toda ação provoca uma reação, ou seja, que toda força produz outra força com a mesma intensidade, mas o sentido oposto. Então, trazendo para o exemplo, ele quer dizer que a força que o trem faz na caminhonete é igual à força que a caminhonete faz no trem. E não tem como ser parcialmente elástica, já que para ser parcialmente elástica, a velocidade de afastamento tem que ser menor que a de aproximamento. Mas como depois da colisão não teve velocidade de afastamento, já que eles se tornaram um bloco só, eles se juntaram, ele não possui velocidade de afastamento. Ela é igual a zero. Na letra B, ele também se anula pelo mesmo motivo das forças, que elas são iguais. E na letra B ele diz que ela é inelástica. Ela é inelástica, mas a letra B se torna incorreta porque diz que o trem aplicou na caminhonete, a força que o trem aplicou na caminhonete foi 40 vezes maior. Só que não, a força é igual. Na letra C, ele começa falando certo de que a caminhonete aplicou no trem foi igual à intensidade da força que o trem aplicou na caminhonete. Isso está certo, mas quando ele fala que a colisão foi parcialmente elástica, está errado, já que para ser parcialmente elástica, tem que ter o V de afastamento, e o V de afastamento aí foi zero ou nulo. Aí a letra D se torna correta, porque com a terceira lei de Newton, a gente fala que uma ação provoca uma reação, então a força que o trem fez na caminhonete é igual à força que a caminhonete faz no trem, sendo de mesmo modo, mas com um sentido oposto. E também como após a colisão eles permaneceram juntos, ele não possui velocidade de afastamento, ou seja, ele é igual a zero. E o movimento ele é considerado como único, passando a ter uma velocidade. Na questão 2, ele mostra que uma caixa A de peso igual a 500 newtons está suspensa por duas cordas B e C. E a gente vê que a caixa A ela faz o peso para baixo. Então, a gente monta aqui o esquema. TB que está na diagonal, que vai representar a tração de B. O TC, que vai representar a tração de C. E o PA, que vai representar o peso de A, que está para baixo. Então, se o TB ele está na diagonal, ele também tem posições na vertical e na horizontal. Na vertical, a gente vai representar por TBY, já que está no eixo Y. E na horizontal, a gente vai representar por TBX, já que está no eixo X. E ele tem um ângulo de 30 graus e o peso de A está para baixo. Então, eu montei o triângulo com base nas forças, que vai ficar TBY como cateto oposto, TBX como cateto adjacente e o T como a hipotenusa. Ele tem um ângulo de 30 graus, então a gente calcula por trigonometria, onde seno de 30 é igual a cateto oposto sobre hipotenusa. O seno de 30 equivale a 0,5 e o cateto oposto, como é TBX, e o T representa a hipotenusa. Então aqui a gente falou que o TBY é igual ao P de A,
já que eles só são inversos no sentido, mas possuem o mesmo módulo. Então, vai ficar 0,5 é igual a 500 dividido por t. Então, o t que está dividindo ele passa multiplicando, então o 0,5 vezes t é igual a 500. T será 500 dividido por 0,5, que será igual a 1000 newtons. A questão 3 fala que um corpo de massa de 10 kg está preso a uma mola, produzindo assim um alongamento de 5 centímetros. E ele está sobre um plano inclinado de um certo ângulo, que a gente não sabe quanto vale esse ângulo, mas sabemos que seu cosseno vale 0,8 e seu seno vale 0,6. A gente também calcula o peso, que o peso é a massa vezes a gravidade. Na questão ele diz que a gravidade é igual a 10 metros por segundo ao quadrado. Então, o peso é 10 vezes 10, que é igual a 100 newton. No plano inclinado, a gente tem a seguinte representação, onde temos uma força normal para cima e para baixo, oposta à força normal, temos uma força de PY, já que a força peso ela está na diagonal. E a força que puxa o corpo é a força peso na horizontal, que é Px. Então, inicialmente a gente calcula a constante elástica da mola pela lei de Hooke, onde diz que a força elástica é igual à constante elástica vezes o espaço percorrido pelo corpo. A gente considera a força elástica como o peso, que é de 100 newtons, igual à constante elástica, é o que a gente quer descobrir, e a gente adota 0,05 como espaço percorrido. Na questão ele diz que é 5 centímetros, então a gente transforma de centímetros para metros. Então 5 centímetros equivalem a 0,05 metros. Então calculando, o K é igual a 100 dividido por 0,5 e que equivale a 2.000 newtons por metro. Aí, como a força que puxa o corpo para baixo é Px, então a gente tem Px é igual a força-peso vezes o seno do ângulo. Px é o que a gente quer descobrir e a força P, não. O peso é igual a 100 newtons vezes o seno do ângulo, que é 0,6, onde Px equivale a 60 newtons. Logo, a gente considera que Px é igual a K vezes x. Então, Px é 60, que foi o que a gente descobriu, é igual a 2.000, que vale a constante elástica, vezes o x, que é o espaço que a gente quer saber quem é. Então, vai ficar x é igual a 60 dividido por 200. A gente corta os zeros para facilitar a conta, que o resultado é igual a 0,03 metros. Como na questão as alternativas estão em centímetros, então 0,03 metros vezes 100 é igual a 3 centímetros. Por que a gente usa vezes 100? Porque é o valor que a gente chega para transformar de metros para centímetro.